Queridos filhos, hoje nós temos um dos textos mais belos da Sagrada Escritura, o texto da samaritana no poço de Jacó. E ela encontra com o nosso Senhor. O texto é longo, o texto é belo, existem aqui várias alegorias que nós poderíamos fazer aqui de diversas formas. Eu poderia passar horas falando, conversando com vocês sobre este texto, mas a gente não tem muito tempo, né? Você sabe que o padre gosta de falar bastante nos domingos, né? Mas vou tentar ser o mais breve possível. E eu quero falar aqui, tentar fazer uma interpretação um tanto mais espiritual deste texto. Em primeiro lugar, quero dizer onde Jesus estava. O lugar era uma cidade da Samaria chamada Sicar. O que isso significa, né? O evangelista não colocou isto à toa lá. Não é um mero detalhe geográfico. Uma cidade onde Jesus passou como tantas outras onde ele passou. Aqui, quando se trata da Samaria, o negócio é diferente. É mais profundo, porque os samaritanos e os judeus, eles não tinham uma boa relação. O próprio texto nos diz, né, que eles não tinham uma boa relação. Os judeus não se batiam com os samaritanos. Os samaritanos e os judeus, eles eram povos. Os samaritanos, aliás, eles surgiram quando o povo do norte, quando foi invadido pelos assírios, os judeus do norte, eles começaram a se propagar com o povo pagão. Então eles começaram a se misturar. Então os judeus, eles deixaram de ser uma raça pura. E além disso, eles começaram a deixar entrar dentro do judaísmo várias outras coisas religiosas do paganismo, várias coisas, vários aspectos litúrgicos pagãos. E o povo judeu, o povo de Jerusalém, acusava este povo de heresia. Para vocês terem uma ideia, isto é fato, chamar um judeu de samaritano é o mesmo que falar para você que você está com o diabo no corpo. É assim, eles tinham uma rixa muito grande. É um mal, é um xingamento. Chamar, tem uns livros antigos, o Talmud, por exemplo, que é um livro de escritos judaicos. Eles escrevem o quanto eles não gostavam dos samaritanos. É mais ou menos assim. Nós temos que amaldiçoar certos tipos de povos hereges. Estes, os samaritanos, são um deles. Nós não queremos contato. Teve um episódio, inclusive, que por vingança, alguns samaritanos invadiram à noite o templo de Jerusalém, jogaram lá restos de ossos humanos dentro do Santo dos Santos. E isto foi uma abominação tremenda. Conta-se, inclusive, que a partir daí, muitos judeus começaram, certa hora do dia, eles levantavam a mão para Samaria e amaldiçoavam aquele povo. Para vocês verem como eles tinham ódio um do outro. Um bom judeu nunca entraria na Samaria. Um judeu piedoso nunca conversaria com o samaritano. Por isso que quando Jesus ele utiliza os samaritanos nas parábolas, é exatamente para provocar alguma reação naqueles homens. Nosso Senhor ele diz, né, amai os vossos inimigos. Para os judeus isso daí era muito forte, porque eles tinham que amar os samaritanos. Então, por isso que Jesus utiliza estes termos. E Jesus, ele não dá a volta. Para ir da Galileia até Jerusalém, ele tinha que passar pela Samaria. Um bom judeu, ele dava a volta, andava mais,
um dia a mais, sei lá quanto tempo a mais, mas ele não passava na Samaria. E o que acontece? Jesus entrou na Samaria, ele se sentou com uma samaritana. Vejam, isto é um sinal grave para os judeus, e Jesus ele quebra todos os paradigmas. O que nós devemos entender de maneira espiritual já aqui? Cristo vem buscar aqueles que estão fora, aqueles que são considerados fora do alcance da graça. A Samaria, e entenda, a Samaria somos eu e você, porque nós não somos os judeus, nós somos os pagãos que vieram depois. Nós somos a Samaria, nós somos os samaritanos. A samaritana, como eu e você, de alguma forma, precisamos ser encontrados por nosso Senhor. Eu sou a Samaria como um lugar que muitas vezes está distante de onde nós deveríamos estar. Estamos perdidos, necessitamos ser encontrados por Deus. E a notícia é boa. Qual que é a notícia? Deus vem. Ele vem ao nosso encontro, onde quer que nós estivermos. Ele vem, seja numa Samaria, seja no deserto, seja nas trevas, Ele vem, porque existe uma sede aqui. Existe uma sede nossa, que Deus conhece, uma sede que não pode ser saciada senão por Deus. E por isso, Ele sempre luta por nós. E o mais impressionante no Evangelho, é que mesmo somos nós que sentimos sede, o primeiro que reclama da sede aqui não é a samaritana. O primeiro que reclama da sede é Jesus. Ele encontra com a samaritana, ele se senta no poço cansado, se encontra com a samaritana e ele diz: dá-me de beber. Por quê? Porque ele tem sede da fé daquela mulher. Ele tem sede do coração daquela mulher. Ele tem sede de que eu e você sejamos um povo mais piedoso, um tanto mais fervoroso, um povo mais entregue. Ele tem sede de corações desapegados desta terra. E por isso ele diz: dá-me de beber. Ele diz a você: dá-me de beber, porque ele espera de você a sua fé. O texto diz que Jesus se sentou à beira daquele poço cansado. E podemos fazer uma pergunta aqui, uma pergunta interessante. Deus, por acaso, pode se cansar? Como é que pode Deus se cansar, né? Deus se cansou. Ele está cansado. O nome deste cansaço se chama amor. Porque é o amor de Deus procurando o homem. É o amor de Deus procurando você. Deus está cansado de procurando. Ele está cansado. E ele não se cansa. Ao mesmo tempo que ele está cansado, ele quer encontrar descanso em você. E ele vai te procurar. Então aparece a figura da samaritana, que, como disse, é o nosso lugar. A samaritana, ela vem buscar água com um balde, né? Aliás, com um cântaro. O cântaro, para quem não sabe, é uma espécie de vasilha, né? Pode ser uma vasilha grande, pode ser uma vasilha pequena. Tem algumas casas que tem um cântaro pequenininho, que fica de enfeite, você coloca água dentro. O cântaro é uma vasilha, onde ela pode beber água, né? E imagine que ela vem todos os dias naquele lugar com o seu cântaro para matar a sua sede. E ela, passo a passo, conversando com Jesus, ela passa por um processo como se fosse uma escalada, e ela começa a entender e reconhecer quem é que lhe está pedindo de beber. Primeiro, é apenas um judeu pedindo água. A primeira coisa que ela diz: pode um judeu conversar com uma samaritana? Você é judeu, cara, está conversando com uma samaritana, você está ficando louco? Depois, o segundo passo que ela dá, ela chama Jesus de Senhor. Isso é interessante porque no texto grego, este Senhor se chama Kyrios,
quando você rezou o ato penitencial hoje, você rezou assim, Kyrie eleison. O que você está dizendo? Kyrie, Senhor, Senhor piedade. Este Kyrios é usado exatamente para o mestre. Então ela reconhece, ela sai deste homem judeu e ela reconhece em segundo plano, Senhor, Kyrios. Ela reconhece que ele é mestre. Já não é mais aquele judeu. Depois, ele oferece de beber, ela fala, mas calma aí, eu tenho um poço aqui, você consegue cavar um poço? Você é maior do que Jacó, nosso pai? Uma pergunta sincera. Jacó nos deu um poço. Você consegue cavar um poço aqui agora? Você é maior do que Jacó? Então, veja que a fé dela vai entrando numa crescente. Depois, Jesus desmascara a vida dela na frente dela. Aí ela diz, espantada, eu vejo que tu és um profeta. Ou seja, a fé dela está numa crescente. E depois ela começa a perceber que talvez ele seja o Messias esperado. Até que Jesus olha para ela e diz, ego enim, eu sou. Eu sou eu. O Messias, eu estou aqui na sua frente, sou eu. Então ela sai dali e sai a evangelizar. Veja que a fé dela entra numa crescente. Porque quando se reconhece Jesus é assim. E você fica feliz, né? Conheço muitas pessoas que passam por um momento de conversão e que é mais ou menos assim mesmo. Né? E sai falando de Deus até por poste. Né? Vai, quer falar para todo mundo, e não sei o quê, e fala. E quer evangelizar, e quer falar daquele que reconhece, daquele que ama. Enfim, nesta conversa, Jesus revela que ela teve 5 maridos. Uma interpretação espiritual interessante é que esses 5 maridos é como se fossem os 5 sentidos do homem: olfato, paladar, tato, audição, visão. Ou seja, ela teve 5 maridos. São 5 sentidos dela que escravizam ela. Ela é dominada por todos os sentidos. E quando você é dominado somente pelas sensações, você perde o olhar espiritual da coisa. Então, ela não sabia senão ver, dominada pelas falsas paixões. Então, ela queria ver as coisas, ela queria tocar, ela queria sentir, ela queria provar. Ela estava dominada pelos seus maridos, pelas suas paixões. Ela não sabia fazer outra coisa senão estar cega pelas paixões que aprendiam. A ponto de que Jesus diz para ela, olha, você tem 5 maridos, mas tem um 6º aí. E esse 6º não te pertence. Jesus diz, o que tens agora não é teu marido. Porque este 6º, alguns autores espirituais, padres da igreja, eles colocam que este 6º representa a razão humana sem Deus. É como se ela fosse tão tomada por todos os sentimentos dela que a razão dela ficou cega. Porque quem se deixa levar pelas paixões cega a razão, fica cega. É uma razão que não é sua, fica fora de controle. Você toma atitudes descabidas, você perde o certo, abraça aquilo que é incerto, a razão fica cega. E aqui abro um parênteses para alertá-los: cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você escuta, cuidado se você come demais, bebe demais, fala demais, possui demais, deseja demais. E a quaresma é para isso, para que você purifique estes sentidos, exatamente para purificar as suas paixões, as paixões que afloram, para que nós entendamos que não existe vida feliz em quem se entrega às emoções, aos sentimentos, porque tudo passa. As paixões, elas passam, viram brasas, e somente fica um corpo queimado, derrotado. No começo, tudo é fogo, tudo é belo, tudo eu quero, é lindo, mas no final não existe felicidade. Pode até se sustentar por um tempo,
mas acaba. Dito isso, continuemos. O próximo passo da conversa de Jesus e daquela samaritana, ela reconhece Jesus como profeta. E diz não somente como um profeta, mas como o próprio Cristo, o próprio Messias. E Jesus ele faz uma revelação aqui, a mais explícita de todo o Evangelho. Sou eu que estou falando contigo, sou eu. Este Messias de quem você espera, sou eu. E quando os olhos dela se abrem, quando as cortinas são desveladas, ela deixa o cântaro. O que ela foi fazer lá? Ela foi pegar água no poço. Ela estava com o cântaro na mão, estava com sede. Ela deixa o cântaro, ou seja, ela deixa tudo aquilo que ela tinha nas mãos, ela deixa. Tudo pelo qual ela foi fazer, ela deixa. E corre para anunciar que encontrou o Cristo. Esse deixar o cântaro, espiritualmente significa, ela deixa, após reconhecer Jesus, todas as paixões, todos os desejos terrenos. Ela abandona tudo aquilo que ela vinha buscar. Ela com sede das coisas da terra, ela querendo ser saciada pelos sentidos, agora, no mais profundo da sua alma, todo vazio é preenchido, porque o que ela tanto buscava, ela acabara de encontrar. Não tem mais sentido nenhum levar aquele cântaro, não tem mais sentido nenhum levar uma vida imersa nas coisas que ela queria. Não tem mais sentido nenhum para ela buscar água naquele poço. Então ela deixa e sai a pregar. Vinde ver um homem que me disse tudo. Por quê? Quando nós sabemos quem ele é, nós nos tornamos evangelizadores. Porque quando nós o conhecemos, não existe amor capaz de suportar nada, nenhum amor humano, nenhum prazer, nada pode suportar. Quando nós conhecemos o Cristo, imediatamente nós somos tomados por este sentimento de abandono, cai por terra tudo que é realmente terreno e nós só queremos a Ele, nós só desejamos a Ele, queremos ficar somente com Ele. Queridos, é aqui, conhecendo Cristo, que a sua vida toma mais força. É aqui que a sua vocação encontra mais força. É aqui que o seu matrimônio encontra mais vida. É aqui que você encontra toda a fortaleza e todo o sentido para que possas continuar a lutar contra todo e qualquer sofrimento, adversidade, perseguição, reclamação. Por quê? Porque você conheceu Ele. Ele muda tudo. Você conheceu o eu sou. Quando Jesus ele diz eu sou, é o mesmo vocábulo que ele diz quando Moisés encontra Jesus, aliás, Moisés encontra Deus na sarça ardente. Ele pergunta: quem direi para este povo que tu és? Quem tu és? E Deus diz para Moisés: diga que eu sou. Eu sou o Deus de Jacó, o Deus dos seus pais. Eu sou, diga que eu sou. É isso que Jesus está dizendo, eu sou esse Deus. E quando nós encontramos, a nossa vida toma sentido. E agora eu posso lutar por Ele, pelo céu. E nada mais importa. Isto é belo. Quando nós encontramos o Senhor, nós tomamos novo vigor, nova força. O que faz com que um padre, com que uma freira, uma religiosa, deixem tudo e continuem até o fim? Nós temos a irmã. Quantos anos a senhora tem de vida religiosa, irmã? 50 aí? É 50 só. 50 anos de vida religiosa. O que faz com que ela persevere, deixe tudo, deixe os cântaros da vida, porque ela encontrou um amor muito maior. Somente um amor para deixar um amor pequeno, somente um amor muito grande, o amor de Deus, o amor de nosso Senhor. É assim que nós vamos dar conta da vida, é assim que você vai dar conta da sua família, é assim que você vai dar conta dos seus.
São Beda diz que aquela mulher veio como uma pecadora e saiu como uma pregadora. E o que acontece nela, acontece também a cidade. Porque ela começa a propagar e todos querem conhecer e começam a anunciar: conhecemos o Salvador do mundo, a ponto de que Jesus ele permanece ainda, o texto nos diz, mais 2 dias naquela cidade, porque eles pedem: permaneça conosco, nós queremos te conhecer mais. Ou seja, conhecer Jesus precisa te levar a deixar os cântaros da vida. Conhecer a Jesus precisa te deixar a mudar os hábitos, os vícios, lutar contra as paixões, ser um pregador dentro da sua casa, no seu trabalho, no ambiente onde você estiver, porque se não é assim é porque ainda te falta conhecer o Cristo, o Salvador do mundo. E Cristo diz: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O que significa isso? Significa que o alimento dele é você. Qual é a obra que ele veio realizar? A tua salvação, a tua vida. Você é a obra dele, o alimento dele é você, é a tua fé. O Senhor quer se consumir de você, da sua esperança, da sua virtude, das tuas virtudes, do teu fogo. Ou seja, deixe-se ser consumido por esta palavra, seja o adorador que o Pai procura, porque Ele procura adoradores, Ele procura corações adoradores, corações que o amam. Deixe que rios de água viva transbordem do seu interior. Deixe que esta palavra te retorne o fervor perdido, o ardor, o desejo de Deus, devolver a fé, a confiança. Por quê? Porque você descobriu a fonte verdadeira da vida e nada mais importa. É a fonte da vida. Eu não preciso de mais nada. É aqui que nós entramos. Precisamos pedir isso ao Senhor. Nós já sabemos o caminho. Nós não precisamos de um poço. Nós já temos o nosso poço. Se nós colocarmos, se você fosse a samaritana real, você se sentaria aqui, no altar. Porque é aqui que você refaz as tuas forças. Se você fosse a samaritana, porque nós já sabemos quem é Cristo. Acredito que você saiba. Você se confessaria, você veria a Eucaristia. Por quê? Porque você sabe o que te refaz as forças, você sabe o que o sacramento te refaz a força, você sabe que não há nada maior, melhor, mais grandioso do que o teu Jesus Cristo, o amor da sua vida. Queridos, não percam a graça de se sentar com Jesus e deixar que Ele refaça as tuas forças. Ele te quer, Ele te procura, Ele está a te procurar. Você é este coração que Ele procura, este adorador que Ele procura. Não perca a graça. Ele está passando, Ele não precisava passar pela tua casa, mas Ele está passando dentro da sua casa, dentro da sua vida, porque Ele quer você. Não deixe que a graça passe na sua vida. Permaneça com Ele. E quando Ele passar, peça a Ele: Senhor, fique mais alguns dias, porque eu preciso de forças para continuar. Fique mais um tempo comigo. Peça. Eu quero fazer jorrar rios. Faça jorrar rios de água viva do meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,